E estamos de volta para dar as boas-vindas ao nosso primeiro e único convidado esta noite. É um jovem luso-americano que está a fazer sucesso no mundo jornalístico, mas não só, também como professor. Passou parte do seu tempo a lecionar na América Latina. Vamos saber um pouco sobre todo este percurso, sobre as suas raízes e o seu atual trabalho. Senhoras e senhores, é com imenso gosto que damos as boas-vindas a Kevin Andrade. Olá, Kevin, tudo bem? Olá, tudo bem, boa noite, senhor. Muito prazer em receber-te, obrigado por teres aceito o convite. Igualmente por haver-me convidado. Muito obrigado, muito obrigado. Tens assim um horário, jornalista é assim, um horário que é difícil de coordenar, mas cá estás. Sim, cá estou e para mim é um grande prazer estar cá, porque o português já não havia sido uma parte da minha vida desde o meu início. Pois, aliás, tu és natural aqui de New Bedford, não é? Sim, eu nasci em St. Luke's Hospital no dia 6 de setembro de 1987 e eu passava mais ou menos até o meu 18º ano, eu passava a metade do meu tempo cá, a metade do meu tempo lá no Bristol. Sim. Portanto, entre as duas cidades. Os teus pais, obviamente, são portugueses, sim? Sim, são portugueses. A minha mãe, ela é de Loivos. É uma freguesia que já não existe, segundo o governo português. Mas o meu pai é da 10ª ilha dos Açores, Faro. Muito bem, é verdade, 10ª ilha. E quais são as recordações que tens a ser criado num ambiente português? Pois, sabes, eu tinha estado pensando muito nisso de repente, porque há 2 semanas atrás eu fui para o restaurante do meu primo, Café Europa, que está na Cushionary em New Bedford. E eu tenho tantas recordações de batismos, de comunhões, de graduações que tinha passado lá e nos vários clubes sociais. Eu lembro-me de uma sociedade bem ciente dos seus raízes. Eu lembro-me de uma sociedade... Em particular, eu falo da minha geração quando eu digo isso. Uma sociedade que está entre americanizar-se e ficar ciente de que somos portugueses. E encontrar o balanço perfeito para manter os dois lados da nossa identidade. Cada humano tem vários lados da sua identidade. E a etnicidade e a nacionalidade são 2 partes disso. Exatamente, exatamente. New Bedford ainda é uma cidade que te diz muito ou não? Diz de novo? A cidade de New Bedford ainda diz-te muito, portanto é uma cidade que ainda guardas com carinho. Já não vives aqui, não é? Sim. Pois, para mim eu digo que enquanto eu andava, enquanto eu era menino, eu não pensava muito de New Bedford. Depois de irme para a Arizona e passar 2 anos lá, o meu primeiro trabalho depois da universidade foi trabalhando como um stringer para o Standard Times. Para a gente que não saiba, um stringer é uma pessoa que trabalha com uma fonte média, mas não é full-time. E trabalhando lá, eu conhecia tanto que eu não sabia desta cidade. Eu conhecia a história melhor de baleia, eu conhecia melhor a história dos cabo-verdianos, tanto como os portugueses. Sim. E isso me fazia ficar fascinado. E a verdade, a última vez que eu fazia um trabalho em New Bedford foi este ano. Quando eu voltava da República Dominicana, o meu primeiro trabalho cá foi um projeto com o New Bedford Fishing Heritage Center, em que eu realizava alguma entrevista com pescadores portugueses e fazia interpretação e tradução e transcrição das suas experiências. E eu digo-te, Ricardo, que essa foi a minha experiência como uau, porque eu nunca sabia de tantas dificuldades que tinham que passar lá no mar. Eu nunca sabia de tanto que tinha a influência do regime de Salazar aqui nesta zona. Exato. Que se não fosse para o Salazar, não estaríamos cá. E eu não digo que eu o fazia como coisa boa, mas a sua existência e as suas políticas influíam a gente para mudar-se para cá. Exatamente. E assim criando o que nós conhecemos como a comunidade portuguesa que existe hoje. Kevin, quando é que tu decidiste que querias ser jornalista? Sempre foi a tua intenção?
Ou acabou por acontecer? Acabou completamente por acontecer. Eu sempre digo que é um tropeço no campo. Porque quando eu decidi ir para a Universidade de Arizona para o meu mestrado está nos estudos latino-americanos. Eu pensava que, não sei, porque realmente eu não tinha nenhuma ideia do que eu queria fazer. Eu tinha 22 anos, já terminei com a minha licenciatura em Ciência Política no Rhode Island College e ainda não tinha nenhuma ideia do que eu queria fazer. Mas isso foi no ano 2010. E nesse mesmo ano acontecia algo bem grande na Arizona. Eu não sei se o senhor se lembra do SB 1070, a lei de imigração em Arizona. Pois, eu precisava de trabalho. Eu não sei se tu sabes, mas é preciso ter trabalho para sobreviver. Não me digas! Surpresa aqui na hora que entra. Sim, eu sei. Senhores e senhoras, por favor, fica-se sentado. Mas, sim, e o meu departamento pôs-me com uma professora de jornalismo, a doutora Celeste Gonçalves de Bustamante. E ela andava fazendo uma investigação sobre a apresentação dessa lei na imprensa. E eu tinha que revisar vários diários para ver como é apresentado essa lei ao público. E eu ficava fascinado com isso. Até um dia, eu tinha uma conversa com ela e eu disse, sabes, para mim seria um gosto estar ao outro lado dessas histórias, não lendo-as, senão escrevendo-as, investigando-as, realizando-as. Ela disse, eu posso ajudar-te com isso, Kevin. E uma coisa traz outra coisa. Cheguei até o ponto em que eu estava realizando recorridos com a patrulha da fronteira mexicana, não norte-americana, mexicana. E entrevistando políticos bem altos na sociedade mexicana, em particular antes dos assuntos da guerra contra o narcotráfico lá e o tráfico de armas para aquele país. E assim eu ficava fascinado com o campo. E agora, como profissional, eu posso dizer que o pago não é sempre o que a gente se queira, mas mesmo assim, é uma coisa que me fascina. Quando eu trabalhava para o jornal, eu lembro-me da primeira de uma história. Eu fui voando em cima de New Bedford. E essa foi a primeira vez que eu fazia isso. E foi a primeira vez que eu vi a minha cidade assim. E esse foi um momento... A verdade é que eu não encontro as palavras para o descrever. Sim. Porque foi só... Não sei. Eu realmente não encontro as palavras. Foste de helicóptero? Foi avião monitor? Não, foi um avião turístico e foi uma história pequena sobre uma escola de aviação iniciada por uns portugueses aqui. Ótimo. Sim. Tu, portanto, vais para a Universidade de Arizona, acabas por seguir a carreira como jornalista. Como é que voltas para New Bedford, ou seja, neste caso para Fall River, para começar como funcionário do jornal? Pois, eu voltei aqui em maio de 2012 e comecei de imediato a fazer a busca de trabalho. Isso não é fácil, eu digo, Ricardo. E para mim houveram muitos momentos difíceis. E eu tenho que dizer que, de repente, eu encontrei-me integrado nas comunidades da Universidade Brown, em particular da Associação de Estudantes Muçulmanos. E eu não sou muçulmano, mas mesmo assim me aceitaram e deixaram-me compartilhar o meu tempo com a gente. Sim. E isso foi um grande apoio para mim. E eu posso dizer que sem eles não estaria onde eu estou. E em abril de 2013, a Lourdes da Silva, olá Lourdes, ela contratou-me para trabalhar com o jornal. E eu lembro-me da primeira história que, pois não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Se tratava do 25 de abril.
e ela já me falou de que havia feito tantas histórias sobre o 25 de Abril, sobre as pessoas que estavam no Lisboa, que estavam no quartel de Tejo naquela noite, e ela já não sabia em que fazer, e eu disse, por que não fazemos algo sobre um veterano da Guerra do Ultramar? Porque se não fosse para aquela Guerra do Ultramar, não haveria um 25 de Abril. E eu encontrei a oportunidade de falar com o Sr. Edwin Farias e a verdade, a Guerra do Ultramar sempre me havia fascinado. E quando eu queria aprender mais, porque todos os meus tios estavam no Guiné, na Angola, o meu tio Zé Almeida, ele estava no Porto Amália, acho que isso hoje é Maputo, em Moçambique. Pode ser outra cidade. E isso foi a primeira vez que eu realmente tinha a oportunidade de interatuar com a ideia intelectual daquela altura. E eu amava essa história. E 1 ou 2 meses depois, eu recebi um cartão de uma senhora dizendo que Sr. Kevin, eu li o seu artigo sobre a Guerra do Ultramar e a sua entrevista com o médico que estava na Angola em 61. Tu falaste de esse rapaz que se morreu nos braços dele durante uma emboscada no norte do país, acho que isso aconteceu perto de Carmona, na Mongongo. E disseste o nome era aquele. Eu tinha um afiliado que tinha esse nome e se morreu nessa zona, em Moçambique, nesses dias. Seria possível conectar-me com o senhor? E eu li esse cartão como 5 ou 6 vezes e eu ficava como... O nosso trabalho realmente tem poder. Sem dúvida. Essa foi a primeira vez que eu sentia o poder do jornalismo, que não foi só explorar o mundo, mas é capaz de ter um efeito real nas pessoas. Exato. E ainda lembro-me daquele momento com muito carinho. Esse foi um dos momentos Esse foi um dos sentimentos maiores da minha vida. Pois, 50 anos depois dessa tragédia para aquela família, há como se diz em inglês, quase um closure, que prestes a acontecer devido a algo que tu escreveste. Isso é fantástico. Sim, exato. Portanto, boas memórias do tempo passado a fazer jornalismo português, não é? Na comunidade portuguesa, sim? Sim. Quando é que decides procurar outras oportunidades? Pois, eu sentia a falta de fronteira mexicana. Antes de avançar, não tinhas medo, porque o México é extremamente perigoso. Às vezes as pessoas não se apercebem do perigo que existe devido às diferentes facções. Sim. Nunca sentiste medo? Isso seria uma mentira completa. Sim, eu sempre tinha medo. E qualquer pessoa que diz que nunca tinha medo naquele país, em particular como jornalista, anda mentindo. E, de verdade, eu já saí de um talk em Harvard na segunda-feira em que houve uma jornalista mexicana falando sobre a sua experiência cobrindo-a. E eu lembro-me de quando eu estava na Universidade de Arizona, eu fui a Nogales, que está como 1 hora de Tucson, Arizona. E eu fui para gravar vídeo sobre uma desfile de 5 de maio, mas a história foi um tratamento sobre um jornalista mexicano que se chama Javier Cecilia, e ele era um poeta também, mas no 2011 o seu filho foi assassinado por uns narcotraficantes num caso de identidade equivocada. E ele decidiu renunciar ao periodismo, ele decidiu renunciar à poesia e dedicar-se só a encontrar a paz no seu país. E ele lançou uma caravana de paz que passou por todo o país do México e depois ele passou por Arizona e a fronteira sul dos Estados Unidos. E a professora, a doutora Bustamante, ela tocou-me a mim para dizer, olha, Kevin, eu quero que tu lhe entrevistas. E esse foi um momento
para ter uma pessoa assim, sentar-se em frente a si e dizer-lhe, oh, tu eres tão amável, você é tão amável, isso foi uau. Mas depois eu tinha que passar para a fronteira atual e gravar vídeo. E passávamos eu e um amigo para uma das filas que estava em Nogales, Sonora. E depois passávamos para o outro lado, onde havia uma vista e tinha duas bandeiras grandes. A bandeira mexicana de um lado da fila, da linha, para voltar aos Estados Unidos, e a bandeira americana a outro. E eu estava gravado a conclusão daquele reporte. E um tipo se apertou a gente, ele começou a fazer perguntas. E eu sabia de imediato do que ele estava a fazer. E ele dizia, olha, o que é que vocês estão a fazer? Oh, estamos fazendo a reportagem para a universidade. Ainda eu era universitário. Sobre o quê? Sobre o 5 de maio. Não foi mentira completa. Mas o desfile está lá. Sim, mas o desfile já se aconteceu. Agora eu estou a serrar a reportagem e tudo. E ele levantou a sua camisa e eu vi a pistola. E ele disse, olha, eu tenho a recomendação de que voltares para o outro lado antes do atardecer. E sabes, quando alguém se ensinar uma arma a uma pessoa, não é um bom momento para argumentar. Pois. E ele disse, sim, sabes, eu acho que eu estou de acordo com o senhor, mas mesmo assim eu consegui a história. E isso me deu medo. Agora eu posso rir um pouco sobre a situação. Mas na altura não foi engraçado. tanto. Não. E sabes, mesmo assim, eu sei que isso não foi nada comparado com o que aguentem os meus colegas lá no México. Cada dia, 24/7, sem um segundo de segurança completo. Portanto, aí é explicares o medo que realmente existe e o perigo em ser jornalista num país como o México, mas após saíres do jornal, falaste que tinhas vontade de regressar ao México. Porquê? Porque eu amava falar sobre a fronteira. E eu guardo muito carinho, obviamente, para a minha cultura portuguesa. Mas também eu tinha passado muito tempo em comunidades de hispanofalantes, em particular com os dominicanos e porto-riquenhos aqui em Providence. Eu estudava um semestre na Universidade de Porto Rico também, em 2009. Antes eu era sempre em colégio. E sabes, eu tinha esse sentimento de que em México eu andava a fazer bom. Eu andava a fazer jornalismo que realmente desafia qual é a palavra? As presunções da gente. Que realmente andava reportando coisas que afetavam as vidas e as mortes de muitos milhões de pessoas. E eu decidi voltar. Eu trabalhava lá num periódico em Yuma, Arizona, que está junto à fronteira, como 20 minutos de fronteira. E tu havias comido uma salada dentro das últimas 2 semanas? Sim. Então, a tua salada vinha de Yuma. Toda a salada que está no país vem de Yuma durante o inverno e o outono. E, sabes, eu não tinha a mesma liberdade. Eu não me sentia tão confortável lá. E foi um ano de dificuldades, em particular porque eu estava lá sozinho. Mas eu tenho uma história sobre os portugueses lá, porque havia dois portugueses lá naquela cidade. Eu, mais um homem que na Segunda Guerra Mundial, ele era um dos primeiros soldados americanos para atravessar a ponte em Remagen, que era o único ponte que ainda estava funcionando para entrar à Alemanha da França. E eu comecei a falar com ele sobre as coisas dos portugueses e ele fazia referência a Salazar e ele ficava, não me fala daquele. E houve como ainda esse medo.
de Salazar, mesmo assim que ele já morto em 70, 71. Sim. E eu lembro-me de voltar para o newsroom a falar com os outros reporteiros e um disse, isso é uma coisa de que eu não percebo. Por que há tantas pessoas que ainda põem valor na história? E eu não tinha resposta naquele momento, mas depois de havê-lo pensado, eu já sei que, Ricardo, tu celebras o 4 de julho. Claro. Por quê? A história não tem nenhum valor. Então, a história sempre havia sido o meu primeiro amor académico. O meu pai sempre me levava para a biblioteca a aprender sobre a história. E a história realmente tem muitos efeitos, não só sociológicos, mas psicológicos também. Eu acho que eu não poderia ser a pessoa que eu sou hoje se eu não conhecesse a minha história. E eu não celebrava a minha história, tanto pessoal como nacional, como da minha etnicidade. E haver aceitado as coisas que haviam feitos más, tanto como as coisas que haviam feitos bons. E para mim, a história, tanto como escrever histórias, como estudar a história, essa é a proposta da vida. Isso é o que me dá sentido da vida, é poder falar sobre as histórias da gente. E agora não trabalho só com os portugueses, claro. Eu trabalho com cabo-verdianos, dominicanos, guatemaltecos. Há uns meses atrás eu tinha a oportunidade de falar com uma premiada do Nobel de Paz. E volto a dizer, mesmo assim que o pago não é 100 mil ao ano, sem este trabalho eu não teria tantas oportunidades para fazer e viver tantas vidas da gente como eu já tinha vivido. E amor àquilo que fazes, que isso faz sempre, nós desenvolvemos ainda com mais qualidade, assim como és um excelente jornalista. Vamos fazer um curto intervalo, voltaremos para falar um pouco sobre a tua passagem pela República Dominicana. Fique connosco, Hora Quente, com mais, já a seguir com Kevin Andrade.